Meus irmãos e irmãs, acolhendo a todos vocês com a alegria de sempre, a alegria cristã, que nunca nos deixa abatidos diante das nossas dificuldades, dos nossos medos, e a palavra de Deus está aí para nos ajudar nesse processo, para que nós sejamos sempre o trigo bom, para brilharmos diante de Deus, brilharmos diante do mundo e saciarmos também o mundo. E por isso estamos aqui acolhendo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Mais uma vez, como terreno bom, vamos nos abrir à semente da palavra que será semeada, está sendo e será semeada sempre nos nossos corações, no nosso interior, nas nossas mentes. Acolhei, Senhor. Fazei-nos acolher, Senhor, fazei-nos acolher esta semente única que é capaz de dar bons frutos. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Vamos apresentar, meus irmãos e irmãs, a oração de hoje, dessa terça-feira, dia 28. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Preparemo-nos para o Evangelho. Tá dando um probleminha aqui no meu áudio, então. Então vamos ao nosso Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal.
e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã. Nós já vimos essa parábola, né? Já tivemos a oportunidade de refletir sobre ela, mas é sempre bom a gente se aprofundar nessas coisas que nos ajudam a crescer. Dessa vez aqui, Jesus mesmo explica, né? São Mateus coloca Jesus explicando para os discípulos, em particular, a parábola. Eles pediram explicação da parábola do joio e do trigo. E mais uma vez a gente chama atenção para que as coisas sejam entendidas dentro de um contexto, né? Porque senão a gente vai ficar pegando as coisas da Bíblia de uma forma ingênua e falar aquilo que o texto não quer falar para hoje. Talvez queria falar para aquele momento ali, mas para hoje não, né? Primeira coisa, o Evangelho de São Mateus, ele foi escrito nos anos... final dos anos 80, final do século I depois de Cristo. Os cristãos já não eram mais aqueles cristãos eufóricos, animados, não. Já eram os cristãos apagados, desanimados, porque eles acreditavam que Jesus voltaria rápido, depois da sua ressurreição, que ele voltaria e mudaria os destinos do mundo, né? Ia castigar os maus e acolher os bons. Esse é o juízo final. Só que já tinha tanto tempo que Jesus tinha morrido e a sua notícia da ressurreição já tinha muito tempo e nada tinha acontecido ainda. Então eles estavam desanimados, tipo, para que, né, que nós vamos ficar mexendo com fé? Esse negócio não acontece nada. A gente fica acreditando que Jesus vai vir e tudo mais. Essa é historinha. Vou acreditar nisso mais não. Então ele levava uma fé assim, mais ou menos morna, sabe? Sem expectativa nenhuma e tudo. E sem contar que era tempo ainda de ameaça de perseguição do Império Romano. E Mateus, então, entra nesse contexto para trazer a sua mensagem evangélica, né? E aí, quando Mateus fala das parábolas do reino, né, Jesus contando essas parábolas, pregando essas parábolas, o que ele quer comunicar com isso? É semear o reino, fazer com que as pessoas entendessem que o reino dos céus, esse reino que eles esperavam que viesse magicamente, esse reino é uma construção diária, é uma construção do aqui e o agora, né? Quando eu falo que a gente não deve pegar o pé da letra, eu estou me referindo àquelas pessoas que até hoje ainda ficam pensando no juízo final de uma forma catastrófica, né? E aí dizendo, olha, tudo que está acontecendo aí hoje, não sei o quê, papapá, tudo isso aí tem a ver com, já está chegando o final dos tempos, Jesus vai vir, vai julgar, os maus vão ser queimados, não sei o quê, papapá. Então, é pegar isso ao pé da letra, né? Na verdade, o juízo universal, ele deve acontecer, a luta para que isso aconteça, ela é de hoje, não é uma coisa que nós vamos esperar um dia acontecer, não é? O que é o juízo? Nós já falamos sobre isso. Quando você fala assim com alguém, fulano, você é sem juízo, está falando o quê? Você não sabe escolher o que é bom, o que é mal, você é sem juízo.
O que é ter juízo? É ter o poder de escolha, de julgar e de escolher, né? Qual que é o juízo final que nós esperamos? Nós esperamos que aconteça o juízo final e estamos lutando e trabalhando para isso. Para quê? Para que um dia a humanidade toda possa se basear nos valores cristãos. Olha bem, não é que a humanidade toda vai ser de uma religião. Não é que a humanidade toda tem que ser católica, porque no catolicismo que está a religião de Deus, a única no mundo. Não estou falando disso, viu? Eu estou falando de valores cristãos que devem se inserir em todas as religiões, em todas as pessoas, até mesmo naqueles que não têm religião, por que não? Sem esses valores cristãos, eles não dão conta de viver, não. A vida não é possível, né? Não seria possível. Bom, os valores cristãos. Valores do amor, da justiça, da decência, amor. Sabe, aquilo que toda humanidade procura. Quando a gente vê as lutas do povo aí, para quê? Para que todos sejam respeitados, para que todos sejam amados, para que haja justiça social, né? Para que haja um compromisso com o poder, de maneira que sirva o povo e tudo mais. O que nós estamos querendo com isso? É que a humanidade, ou a sociedade, enfim, que ela se oriente. Nós apresentamos as palavras do Evangelho, nós pregamos a palavra do Evangelho para quê? Para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, conhecendo assim o que é bom e o que não é, para separar o joio do trigo. Agora, para que isso aconteça, é preciso um processo, né? É um processo lento, é um processo de pertença, um processo de participação. Ninguém vai querer que o mundo melhore se cada um fica na sua e egoisticamente e não partilha com o outro as coisas boas, não se preocupa com o outro, né? Então, através da educação, através da formação, educação na família, na escola, na igreja, etc., a gente vai formando consciência cristã nessas pessoas. Para quê? Para que elas possam, conhecendo a luz, não escolher aquilo que é das trevas. E aí, né, alguém já dizia que um pensamento nessa lógica seria quase que uma utopia social, né? Utopia não no sentido só de algo falso, mas é uma utopia no sentido também de algo assim tão difícil, tão longe de acontecer. Mas, enfim, nós temos que continuar pregando isso, né? Ai de mim se não evangelizar. Por quê? Porque é agora que tem que acontecer o juízo. O juízo, essa separação do joio e do trigo, ela deve acontecer agora. Não é um fato isolado que vai acontecer numa época da história X, mas é algo que deve estar entranhado na nossa realidade hoje, agora. O que nós temos que fazer agora, nesse momento, nessa terça-feira, dia 28? Conhecer a palavra de Deus. Para a gente viver o dia de hoje, a gente vai fazer uma escolha. O que é bom para mim? O que me faz viver? Nós não estamos vivendo essa pandemia aí. É o momento de pensar o que me faz viver, o que me faz morrer. O que me faz mais feliz, o que me faz sofrer. Fazer essas escolhas. Se a gente não souber fazer escolha, ver o que vai acontecer, a gente vai morrer, não é? A gente vai ser queimado, vai ser juntado e queimado. Então, isso é que o Evangelho quer dizer. Ele não quer falar de uma fatalidade, uma coisa que vai acontecer um dia, que todo mundo vai ficar com medo aqui de acontecer. Mas ele quer falar de uma realidade presente, né? Nós esperamos que haja um dia o juízo final, né? Não daquele pintado lá na Capela Sistina, né? Deus separando, jogando os maus lá no inferno e castigando e acolhendo os bons. Não é isso, não é? Isso aí tudo
são coisas que foram arvorecendo aí na consciência das pessoas, no imaginário popular. Mas, na verdade, o que o Evangelho quer não é condenar. O Evangelho quer chamar a atenção daquelas comunidades na época, dizer, olha, se vocês não assumirem, se vocês não se converterem, e essa é a proposta também de hoje. Se a gente não se converter para coisa boa na vida, a gente vai ser queimado, não é? Então, é, o semeador está aí semeando, viu? O semeador é Jesus, o Filho do Homem, Jesus. O campo aí é o mundo. Onde vai semear a semente do bem, semente boa? No mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Veja aí, não é alguém que está semeando alguma coisa, é essa própria pessoa que é semente. Essa própria pessoa que vai ser semeada. Já pensou nisso? Semear a sua pessoa? Semear a pessoa da gente no mundo. Agora, cada um tem que avaliar que tipo de semente que é, né? Não é mesmo? Porque eu vou semear uma coisa ruim. Se a pessoa não for uma boa semente, ela vai semear coisas negativas. A presença dela, o ser dela, olha que terrível, o ser dela será negativo, referência negativa para os outros. Aí diz que a boa semente tal, os joios são os que pertencem ao maligno, não é? Não falta aqueles também que estão aí vivendo, não só semeando o mal, mas sendo semente do mal, sendo a própria semente do mal. E o inimigo que semeou essa semente é o diabo. Que diabo que é esse? Nós já falamos sempre isso aí. Diabo não é uma entidade que se aposta da gente aí para fazer exorcismo espetacular, nada disso não. O diabo está sempre presente, nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nos tira da vida, aquilo que nos orienta para fora da vida é o diabo. E a gente tem que ter muita consciência disso, né? De abalem, separar e atirar para fora. É isso que significa o diabo. Tira a gente do caminho da vida, tira a gente do caminho da felicidade. Você que está me ouvindo aí, pense. Quando é que o diabo quer apossar de você, se apossar de você? Quando é? É quando nas coisas comuns da vida, né? A pessoa passa a aceitar, acolher aquilo que é destruição para ela, para os outros, para o mundo, né? Aquilo que separa do caminho, né? E nos atira para fora do caminho da vida e tudo. Então, os anjos são aqueles que são os ceifadores, né? Claro que os anjos são os mensageiros de Deus, aqueles que vão ajudando, aqueles que vão nos comunicando Deus, para que essa ceifa, essa colheita seja uma colheita produtiva, não é? Muito bem. E aqueles que permanecerem sem aceitarem os valores do reino, né, os valores, os verdadeiros valores da vida, o que vai acontecer com eles? Está aí, ó. Não, não é que vai acontecer, mais uma vez eu chamo a atenção, não é que vai acontecer um evento, alguma coisa, não é um acontecimento isolado que vai ter numa época dessa aí. Não, já está acontecendo. Essa parábola tem que ser jogada no hoje, no cotidiano. Já está acontecendo. Qual a sorte, qual o destino de quem procura sempre fazer o mal? Dos vilões e das vilãs do mundo de hoje. Qual é o destino deles? Quem planta vento, colhe tempestade, né? Quem planta espinho, colhe espinho. Então, tá aí, ué, para todo mundo quiser ver. É um processo. Ou a gente escolhe as coisas do reino para viver melhor e fazer o mundo ficar melhor, ou senão vamos todos morrer, né? É por aí, aí que está a luta
que nós temos que fazer no mundo a partir da nossa conversão, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar agora em oração diante de Deus. A oração nos coloca afáveis à realidade presente. A oração nos leva a pensar no mundo hoje, na vida que nós estamos levando. A oração nos encaminha a Deus. Portanto, vamos pensar, vamos refletir, vamos fazer as nossas orações. Oitenta e tantos, não sei qual a quantia exata, a quantidade de pessoas mortas no Brasil. Cuidado, gente. Cuidado, porque enquanto a gente está dormindo, o inimigo está semeando o mal. Dormir não é dormir na cama, não. É dormir na vida com os olhos abertos, enquanto a gente está dormindo. Vamos pensar em tantas pessoas que não têm discernimento, Senhor. Está misturando o joio com o trigo. Pessoas que se transformam em terrenos bons para colherem más sementes. Tanta coisa boba semeada por aí, meu Deus. E as pessoas vão acreditando nessas bobagens. E às vezes muita gente está dormindo no ponto, não está vendo que a única coisa que é realidade mesmo é que tem mais quase 90 mil mortos no Brasil. Essa é a realidade. Nós vamos sair na rua, nós vamos voltar tudo ao normal, porque tem um poder aí que está querendo dominar o mundo e nós vamos mostrar que nós não estamos com medo, nós vamos abrir o comércio, nós vamos abrir tudo, e esse negócio tudo tem a ver com essa dominação e não sei o que. É tanta bobagem, meu Deus, que falam. E quanto fica aí navegando na maionese, esquece que a coisa que está real aí é a morte. Está aí, ué. Tem como a gente? Cuidado, cuidado, misturando joio com trigo. Às vezes uma coisa que é boa, que a gente tem que fazer para salvar a vida, muita gente fala que aquilo é ruim. Começa a colocar uma série de situações em cima daquilo, porque ouviu falar isso, porque leu alguém dizer, não, sejamos pessoas de um juízo melhor, não sejamos pessoas sem juízo, não. Que ninguém nos engane à toa. À toa nem, nunca nos engane, né? Pedir por todas as famílias que estão sofrendo. Eu quero pedir pela Vera, lá da rádio, que está com
Covid-19, passou momentos difíceis. A Vera, que me ajuda lá no Condutor de Cristo, ela viu a morte. E ela disse para mim, olha, não é o que o povo fala aí não, viu? Tomar cuidado mesmo. Vamos rezar por ela, pela Vera. Enfim, por todos aqueles que necessitam de nossas orações. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos à nossa oração de hoje, final. Recebemos, ó Deus, esse momento, essas palavras, que elas toquem nos nossos corações, Senhor. Fazei que o dom da vida, inefável caridade, possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Convidados estão todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pela WhatsApp, ou pela Rádio América e pela TV Horizonte, porque a nossa missa do sábado às 19h30 não será com presença, não tem como, mas vai ser transmitida pelos meios de comunicação. TV Horizonte e Rádio América. A missa no dia de Santo Afonso. Todos estão convidados a sintonizar-se conosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.